É uma alegria a gente aqui no Museu da Maré receber todo mundo. E é para isso que o Museu da Maré foi criado, para que a gente pudesse, de fato, estar fazendo movimentos como esse. Essa exposição, quando a gente parou para ver toda a sistematização das falas, ela foi informada por 1.145 testemunhos, por 382 pessoas, em 10 favelas diferentes em todas as regiões do Rio de Janeiro. A gente vai participando das rodas de memória, né, de outros territórios, de outras favelas, e não tem a dimensão do que é hoje, né, de você ver essa amplitude de tantas histórias, de tantas memórias. A gente pega pontos iguais, como a chuva, como a enchente, e vê maneiras muito diferentes de como cada um sai dessa, né? E também de como as soluções são muito coletivizadas e muito compartilhadas. O Museu da Maré lançou na semana passada a exposição Memória Climática das Favelas. A iniciativa promove uma reflexão sobre as ações do homem com o meio ambiente. Eu imagino que quando a gente se junta, a gente se torna mais forte. E a Rede Favela Sustentável, o Coletivo Falacari e outras favelas nessa construção das rodas de memória climática partiu muitas reflexões assim, em relação ao meu território e demais territórios. Nós fizemos a abertura do nosso espaço sede, né, o Espaço Cultural Manjacari. A gente está trazendo um resgate de memórias do que as pessoas passam aqui dentro. E eu acho que trazer isso para cá, para os moradores, para os nossos alunos, é um lado mais sensível do que a gente passa, né? Um resgate de muita luta, na verdade, muita luta, de muita resistência. Entendendo também que a gente tem uma rede de aparelhos de educação pública grande aqui no território. Nós fizemos contato, né, com a equipe do CIEP Nizinga, apresentando a possibilidade de termos a apresentação da exposição também nesse colégio. O último local onde a exposição se encontra é na Associação de Moradores, que também é um ponto de extrema importância dentro da nossa favela. A exposição está didática o suficiente para que não tenha que ser ter um estudo para conseguir compreender uma exposição. E esse é um dos grandes dilemas de exposições, né, que contemplem a periferia no geral, fazer com que as pessoas consigam fazer a compreensão dela sem ter toda aquela linguagem acadêmica, todo aquele arcabouço teórico para conseguir entender basicamente o que está na exposição. Está sendo muito, muito feliz, assim, sabe? A forma que as pessoas têm acolhido. E a gente conseguiu fazer um circuito muito bacana, né? Pegando várias partes de Rio das Pedras. A gente foi desde o Pantanal, Areinha, agora a gente está aqui hoje no Pinheiro, esteve no Caíque, na Rua Nova, vai estar essa semana na Rua Velha. Então, assim, a gente conseguiu abranger toda a nossa favela. Eu visualizei algumas carinhas conhecidas na roda de conversa. E nesse dia eu tive a oportunidade de conhecer uma parte da minha terra, do Rio das Pedras, e uma parte daquelas pessoas que eram já queridas e que compartilharam aquele momento, aquele pedaço da nossa história. Saber que eles fizeram parte de uma luta, de uma resistência, de uma conquista, assim, muda pra gente a visão que a gente tem sobre algumas pessoas e a visão que a gente tem sobre o nosso pertencimento aqui na favela. E todo ano a gente traz uma proposta diferente, né? Nós já tivemos jogo da memória, quebra-cabeça, um jogo de tabuleiro gigante. E aí esse ano a nossa proposta é um pouco diferente, é uma exposição. Isso daqui é uma exposição que fala das favelas. Isso aqui fala de 10 favelas. Os jovens vão contar para vocês um pouquinho da história da Cidade de Deus. Eles vão direcionar vocês para o planeta da Cidade de Deus. Depois a gente vai ter uma roda de conversa sobre o que foi falado com vocês. Vão ter perguntas. Qual o intuito a Cidade de Deus foi criada? Para os trabalhadores. Mas aí aconteceu o quê? Os moradores da Zona Sul foram desobrigados. Na verdade, essa exposição é como se fosse uma denúncia, né?
e ao mesmo tempo assim um chamado, né, para mostrar que essas questões das mudanças climáticas elas afetam de maneira desigual os territórios populares, né, o que a gente chama de racismo ambiental. Para a gente, para a nossa escola, né, que a gente tem um projeto pedagógico antirracista, essa reflexão é fundamental. A minha família veio morar no Vidigal no final de 77. Cheguei a ver isso aqui. Quando as famílias que aceitaram ir embora ficaram ao léu. Foram para Antares, as que chegaram lá viram que não era nada daquilo, voltaram e quando voltaram, seus barracos já não estavam mais no lugar, já tinham sido derrubados. Mas a gente venceu. Vidigal é nossa área, nosso sagrado lugar. E toda a comunidade nós queremos exaltar. De ponta a ponta do morro, sempre vamos respeitar. Mas viemos para contar de certa localidade, o 314, sua história, na verdade, confunde-se com a história de toda a comunidade. Esse resgate de memória climática é para que a gente lembre, consiga lembrar ou saber de tudo que vem acontecendo para que a gente possa, nós mesmos, da favela, da comunidade, que a gente possa fazer diferente daqui para frente. E a gente tem um debate muito importante sobre isso, que é sobre como as comunidades que estão nas periferias são mais afetadas pelo clima. No processo, quando a gente foi lá na escola, as crianças ouvem muita gente falando sobre exposição, falando sobre o que a gente tem feito aqui no Parque Herê Barroso. Essa sensação, uma sensação de, sabe, de dever cumprido. Muitas vezes a gente está no território, as pessoas tiram fotos da gente, fazem perguntas e depois não voltam para mostrar o produto do que foi desenvolvido. Ter participado, primeiro, da roda de memória climática aqui, sendo morador daqui, e sabendo da importância desse local aqui, porque esse local tem uma importância para mim. E por que não pensar essa exposição junto ao encontro de composteiros que acontece anualmente e ao encontro anual do Plano Integrado das Favelas? E tem mais, no dia 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos, essa exposição ela vai estar na rua, na Vila Cruzeiro, porque o que a gente quer ver no meio da Vila Cruzeiro não são corpos retirados do chão. A gente quer ver as nossas memórias, as nossas histórias. Nossa atividade buscou resgatar um pouquinho que o rio está para além disso. Né? Um rio tem vida, tem peixe, um rio você pode utilizar para atividades recreativas, para o lazer, né? Para questão espiritual, religiosa. Então foi uma grande discussão envolvendo instituições, né? ONGs, escolas, professores que atuam aqui na região para pensar em políticas públicas, né, que de fato devolvam o rio à comunidade e a comunidade ao rio.
Favela sustentável, todo mundo agradece. Ensina a molecada o que é bom, ninguém esquece. Plantar, reciclar, assim a vida floresce. Quando for pra praia, não deixa lixo, fortalece. Do Leno ao Pontão, do Leno ao Pontão. Hoje é o dia do nosso grande festival, os maiores intercâmbios hoje da Rede Favela Sustentável. Eu estou muito feliz de estar vendo essa movimentação toda. O Festival Favela Sustentável foi construído todo coletivamente, pelas mãos de muitos de vocês. A gente teve 140 atividades inscritas, então a gente está num burburinho de coisas acontecendo. Esse festival que agrega tantos valores, que dá visibilidade a pessoas tão importantes que fazem as ações na ponta e que muitos deles pela primeira vez têm esse espaço de estar aqui. E aí é importante a gente ter, principalmente, compromisso político dos nossos políticos, já que a nossa população de ativistas na ponta está muito comprometida e fazendo. Somos nós que movemos os nossos territórios, nós buscamos, a partir dos nossos saberes, formas de sobreviver e resistir, mesmo com todo o abandono do Estado, mesmo com todos os atravessamentos. E a rede ela consegue fazer com que a gente, coletivamente, possa engrossar as nossas vozes e mostrar para o mundo a potência que é a favela. Nós somos a solução, nós temos a solução. Joga lixo não, não joga lixo não. Copa não é legal, favela feliz, sem estouro, sem igual. Cuida do planeta, vem com a gente no final. Recicla e planta tudo, faz do mundo um lugar legal. Joga lixo não, tropa não é legal. Favela feliz, sem estouro, sem igual. Cuida do planeta, vem com a gente no final. Recicla e planta tudo, faz do mundo um lugar legal. Rede Favela Sustentável tem havido reuniões dessas representações para estruturar essa carta, essa lista de demandas em relação da COP30, em relação às comunidades de favela. E a gente sabe que também estão intensamente sujeitas, né, às mudanças climáticas, às questões das inundações, deslizamento, calor extremo, falta de cobertura vegetal, saneamento. Então tem uma lista, né, de agendas que também alcançam esse grupo da sociedade brasileira que também quer se fazer representar. Esse festival, né, a gente tem como foco soluções climáticas e soluções climáticas comunitárias. E a urgência de centralizar as favelas nesses debates. No contexto da emergência climática, são as favelas que correm o maior risco e sofrem os efeitos das inundações, deslizamentos, secas, ondas de calor e incêndios urbanos. A segunda edição do Festival Favela Sustentável foi realizada aqui no Rio de Janeiro hoje, no bairro da Lapa, onde eu estou, onde se reuniram cerca de moradores e representantes de cerca de 100 favelas do Rio e Grande Rio para discutir soluções para a crise climática e onde também lançaram essa carta aberta de favelas, comunidades tradicionais e marginalizadas de todo o mundo para as autoridades globais presentes na COP30. No quarto dia de COP30, a Rede Favela Sustentável fez uma visita na Vila das Barcas, uma vila de palafitas que carece de saneamento básico. Então hoje a gente veio conhecer o sistema que está começando a ser implementado pela Águas do Pará e às 5 horas a gente vai estar na Green Zone, numa atividade junto com o Decodifica. Se chama Nós por Nós, a geração cidadã de dados favelada contra a emergência climática. Pela manhã, a Rede Favela Sustentável esteve na Marcha Global pelo Clima, lutando pela justiça climática dentro das periferias,
e falando também sobre a emergência climática com vários outros grupos ativistas. Agora à noite, às 6 horas, estaremos no Círculo dos Povos, na Green Zone, lançando a Carta COP das favelas aqui em Belém do Pará. No Brasil, o problema é mais dentro do próprio território, né? A nossa injustiça climática no Brasil. E quem mais sofre com isso são as favelas, as periferias, as comunidades tradicionais. Mas é uma injustiça que ela vem por dois lados. É uma injustiça tanto nos impactos que são mais sofridos nessas regiões, mas também pelas soluções que elas vêm desenvolvendo, que não são reconhecidas e que podem apontar o caminho. No contexto do Rio de Janeiro, a gente desenvolveu a Carta COP 30 das favelas. Foram 100 lideranças comunitárias que desenvolvem soluções dentro das suas favelas, junto de aliados. E essa carta, ela traz alguns princípios, algumas demandas, né? E a primeira é essa: colocar as favelas no centro das decisões climáticas. Isso é mundial.